Esqueci de apagar o sufixo aqui. E agora, beleza. Aí eu vou verificar se a pessoa clicou em uma bomba, ele vai automaticamente descobrir as outras casas. This.game.status recebe XX. Então, a pessoa vai normal, clicou em uma bomba, muda a carinha. Só que você percebe aqui que nós conseguimos ainda abrir as outras casas. Então, eu vou fazer assim. Se this.game.status for igual a XX, quer dizer, a pessoa perdeu porque ela clicou em uma bomba, eu vou retornar e acabar não abrindo o campo. Beleza? Então, cliquei aqui, não consigo mais abrir as outras casas. Agora, tem que ter um jeito para resetar o jogo. Então, eu vou criar uma função aqui chamada restart game. E aí, eu vou resetar tudo. This.game.status recebe smile. This.game.discovered recebe uma array vazia, que isso vai zerar as casas abertas, certo? Então, pum, consegue, aqui não consegue mais. E aí, quando houvesse o clique no emoji, executaria o restart game, beleza? Então, cliquei aqui e resetou o jogo. Aí nós podemos começar agora a fazer a contagem de tempo. Bom, então é assim, a contagem começa a partir do momento que ele aperta aqui. Apertou, começa a contagem. E aí, se a pessoa não clicou em uma bomba, nós podemos começar o contador. This.timerAction start. Beleza, então clicou aqui, começa a contar. E aí, quando a pessoa clicar em uma bomba, esse contador vai parar. This.timerAction, vamos ver aqui. Clear interval. Clear interval, beleza. Pum, vai começar o contador. Clicou em uma bomba. Eita, aqui tá correndo demais. Ixi, já sei o que aconteceu. Aqui ele tá executando vários set interval de uma vez, porque ele não tá fazendo condição, você já tá executando. Então aqui vamos colocar um else if this.game.timer.running. Beleza, então se o meu contador não estiver rodando, ele vai começar a contar. Então, vamos voltar lá. Beleza, 1, 2. Aí clicou em uma bomba, parou o contador. Aí clicou no emojizinho aqui e falta zerar. Vamos vir aqui. This.timerAction reset. Beleza, começou, parou, resetou. E beleza, já está funcionando essa parte. Quando eu clico aqui um quadrado em branco, quer dizer que é seguro de abrir todas essas casas aqui em volta. Então vamos fazer o seguinte aqui. Const pos é igual a this.get table position e aí eu vou verificar se this.getBombsAround pos for igual a 0, ou seja, não tem nenhuma bomba em volta do quadrado. Aí ele vai pegar this.getSquaresAround pos, aí for each this.discover. Então ele vai pegar os 8 quadradinhos em volta e vai vir aqui descobrir ele. Vamos salvar. Aí clicou aqui, abriu. Clicou aqui, aí vai abrindo. Bom, então o que consiste o Flood Fill? Ele vai pegar as posições norte, sul, leste, oeste, não necessariamente nessa ordem, e aí ele vai verificar, por exemplo, no leste tem uma casa em branco, então ele vai executar mais um bomb click. Aí, no leste de novo tem mais uma casa em branco, aí ele executa o clique. Beleza, para a direita já foi, daqui. Para a esquerda tem uma casa em branco, então ele executa o clique. Não aconteceu nada, mas aí no norte tem uma casa em branco, aí ele executa o clique. Então basicamente consiste assim, ele pega essas 4 posições e vai executando o bomb click recursivamente. Mas tem um problema aqui, aqui quando ele for pro oeste,
essa casinha aqui, beleza, ela vai descobrir todas essas, mas recursivamente ela vai voltar para cá. Então vai ficar em um loop infinito. Daqui vai para cá, daqui vai para cá, daqui vai para cá. Então a gente tem que ter cuidado para não ter um excesso de recursão aí. E vale lembrar que aqui a gente não precisa pegar esse quadradinho daqui, porque quando ele for pro oeste, ele vai automaticamente pegar o norte. Então, por isso que a gente vai não precisar desses quadradinhos aqui nas pontas. Então, vamos lá. Vamos desabilitar os nossos quadradinhos na ponta com a condição especial. Vamos adicionar aqui o Direct Contact. Vamos deixar ele por padrão True. Ou seja, se esse aqui for definido como falso, ele vai ignorar automaticamente esses quadradinhos aqui. Como é que a gente faz isso? E os quadradinhos que estão na ponta, eles são esse e esse. Então aí é fácil, porque nós já temos pronto o nosso filter aqui. E aí a gente usa o Direct Contact com operação condicional aqui, com operador lógico, desculpa. Então, se por exemplo a pessoa passou falso, essas linhas aqui serão descartadas. Então só vai sobrar o norte, o oeste, o leste e o sul. Então vamos fazer assim: this.get squares around pos, e aí a gente vai definir falso aqui. Aí entra uma parte que seria aquela recursividade, porque, por exemplo, ele pode vir para cá e vir para cá e vir para cá e vir para cá infinitamente. Então a gente vai usar um filter aqui e só manter os itens que ainda não foram descobertos. E aí sim nós podemos executar o bomb click recursivamente. Então vamos lá ver o que vai dar. Clicamos aqui e aí já foi automaticamente. Bom, mas como é que nós podemos testar bem que esse jogo aqui tá meio estático? As bombas ficam em lugares fixos, né? Porque não está sendo randomicamente gerado o nosso bombs. E aí vamos fazer uma função aí para gerar aleatoriamente. Então aqui eu vou criar uma nova função chamada plant bombs. Tomara que o YouTube não censure isso. Mas aí a gente vai gerar números aleatórios baseados nessa quantidade aqui. Bom, na spec de 2017 aqui, deixe-me só confirmar, isso mesmo, 2017, foi criado aqui uma API Crypto que ela gera realmente números aleatórios. Melhor do que o math.random. E ele é até melhor porque você passa uma quantidade e ele te dá um array com 10 itens aleatórios nesse exemplo aqui. Bom, vamos ver o que esse exemplo aqui nos mostra. Console. E aí ele gerou um array com 10 itens aleatórios. O que determina o tamanho desses itens, os não assinados, contém só números naturais, né, positivos, e o sem estar assinado, ele conta também números negativos. Bom, eu acho que nosso campo nunca vai passar de 255, mas é bom estar preparado para valores maiores, então eu vou pegar essa int 16. Então vamos trocar aqui o int 16. Beleza, então já está gerando números menores aí, mas aleatórios. Bom, como o nosso campo só tem 36 campos, e aqui nenhum número é menor que 36, vai ficar meio difícil de trabalhar assim. Mas calma, tem uma maneira de resolver isso, e isso aí é com fração. Então, esse aqui é o número máximo que pode ser gerado, né? Porque é de 0 a esse valor aqui. Que, por exemplo, se for metade desse número vai ser 0,5. E aí esse 0,5 vai ser multiplicado por 36. Vamos testar aqui. Fit. Então, se o número gerado for esse aqui, então ele gera 36. Então vamos lá implementar isso. Deixa eu pegar essa array aqui. Então const sorted numbers é igual a um array não assinada de tamanho 16, e aí vai gerar os números aleatórios. Aí essa função fit aqui, ela não vai viajar tanto e criar um valor válido para o tamanho do nosso jogo. E aí nós vamos aplicar esse fit para todos os itens da array e em seguida vamos adicioná-la ao nosso game bombs. Então vamos lá executar essa plant bombs aí, vm0.plantbombs.
Agora vamos ver aqui o que aconteceu. Olha aí, já gerou um array com 10 itens, com índices super aleatórios. Bom, como essa função aqui ela vai gerar números aleatórios, pode ter a chance de gerar o mesmo número mais de uma vez. Além do mais, porque o tamanho do nosso campo é de 36. Então aqui a gente poderia colocar um número maior de números a ser gerado, não tão grande como o nosso game size, mas pelo menos o dobro da quantidade de bombas necessárias. Aí nós vamos manter só os itens únicos, né, os que não se repetem. E aí se a quantidade de números únicos for menor que this.game.options.bombscount, ele vai executar this.plantBombs novamente. Para não ter problema, vamos deixar um return aqui que ele não vai executar esse resto do código. Vamos tirar isso aqui e colocar aqui. Bom, pronto. Bom, mas aqui nós mandamos o dobro, então vamos supor aqui que foi o dobro certamente de números aleatórios únicos. Então vamos adicionar um slice aqui, e esse slice aqui ele vai ser responsável por cortar nossa array certamente se exceder o máximo. Então vamos lá executar a função novamente, vm0.plantBombs, dá para jogar. E o jogo, beleza, já descobri as 5 bombas aqui. Bom, então vamos fazer um negócio aqui para ele parar o jogo quando a quantidade de quadradinhos não abertos é a mesma que a quantidade de bombas. Aqui no final do bomb click eu vou adicionar uma condição aqui: this.game.gamesize menos this.game.discovered.length for menor ou igual for menor que this.game.options.bombcount. Aí ele vai parar o contador, vai mudar o emoji e alertar you win. Bom, mas ele ainda não está plantando as bombas aleatoriamente porque a gente não chamou ele ainda. Então vamos adicionar ele aqui no restart game, this.plantBombs, e aí vamos executar o restart game quando o app for montado. Beleza, então acredito que já está aleatório agora. Bom, mas quando nós clicamos aqui, nós recebemos muita recursão. Mas como isso é possível sendo que a gente faz essa validação? Isso acontece porque quando nós vamos pegar os quadrados em volta, nós recebemos números negativos. Então, por alguma maneira, está tendo um loop infinito aí e que não está interpretando certo esse menos 6. Que na verdade nem era para ele estar aqui. Então, aqui no nosso getSquaresAround, nós vamos adicionar um filter aqui somente nos índices válidos. Então, vamos lá tentar de novo. Vamos ver, agora não está dando erro de recursão.